pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência na Defensoria Pública do Estado do Paraná, que foi o que vocês mais votaram quando eu perguntei, quando eu estava retornando, sobre qual vídeo vocês gostariam de ver por aqui, e também é o que vocês mais me perguntam com frequência lá no Instagram. Então eu vou contar um pouquinho como foi o processo seletivo, como foi as primeiras semanas, como funcionava o estágio lá, os desafios do retorno presencial, quando ano passado a pandemia foi melhorando após vacina, foi bem no finalzinho do ano, e ao final e durante o vídeo eu vou falando com vocês o que eu achei de tudo isso. O processo seletivo, ele foi no final do ano de 2020, eu fiz estágio na Defensoria Pública durante todo o ano de 2021, a partir de dezembro de 2020 até dezembro de 2021. Eu já havia tentado ser aprovada nesse processo seletivo. 2018 eu me inscrevi, 2019 eu fiquei em 5º lugar no edital final, na classificação final. E no ano daí de 2021 eu consegui ficar em 1º lugar. Então, se você tem interesse em estagiar na Defensoria Pública, a minha dica é: não desista. E se eu não passasse nesse processo seletivo, eu ia ficar doente, porque estagiar na Defensoria Pública era uma meta para mim durante a faculdade, meta de vida e de graduação. Porque desde que eu conheci a Defensoria Pública, eu me apaixonei, então eu virei stalker, eu pesquisava tudo sobre a instituição, acompanhava em YouTube, Instagram, cursinho popular, e eu até comprei um livro, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava no 2º ano da faculdade e eu comprei esse livro aqui, então, tipo, obcecada, gente, obcecada. Então, eu consegui ser aprovada, fui chamada. Nessa segunda prova que eu fiz, como era a época de pandemia, de ficar em casa, eles enviaram, as doutoras, elas enviaram uma pergunta não, era como se fosse um tema para eu escrever uma redação dissertativa, e tinha alguns links para eu dar uma lida e desenvolver a minha tese, isso para todos os candidatos. E a segunda fase, se eu não me engano, era a redação, currículo e entrevista. Era isso que classificou os participantes. No outro ano que eu havia feito a prova, que aí foi presencial e foi mais puxado, tinha todo um edital das matérias que era pra gente estudar. E então tinha questões objetivas e dissertativas, tudo no mesmo dia, e depois a entrevista. Eu fui mais ou menos na prova e não, na verdade, eu acho que eu fui bem na prova e na entrevista eu me saí bem, porém, eu era bem... Tinha candidatos mais experientes quanto à graduação, já tinham tido experiências mais bacanas, e eu ainda não tinha estagiado com atendimento ao público, eu fazia estágio na vara do trabalho, então, tipo, nada a ver, e eles precisavam de pessoas, assim, pra hora mesmo, como era presencial, atendimento ao público, assim, de cara. Eu acho que eu não estava muito preparado pra isso, não. Então, foi assim. Primeiro, daí, quanto a essa primeira prova que eu fiz, que tinha todo o edital das matérias de direito civil, penal, essas coisas, a dica que eu dou pra você que tem interesse em estagiar na Defensoria Pública é: baixa o arquivo, dá uma olhada nesse edital e estuda ele de ponta a ponta. Você tem que rabiscar esse edital, não tem jeito. Você vai ter que ler tudo que tá ali, sim, e é bom consumir coisas sobre a Defensoria Pública, artigos relacionados. Eu indico o Conjur, ou também dá uma olhada no site da Defensoria Pública do seu estado. Consuma esses conteúdos e rabisque o edital. Você vai ter que, por exemplo, hoje eu estudei tal ponto lá do edital, você risca esse edital inteiro para você ir fazer a sua prova. Não espera o edital da sua cidade abrir. Eu quero que você comece a rabiscar esse edital hoje, se você tem interesse em fazer estágio na Defensoria Pública, não espera o edital abrir. Quanto à minha primeira semana no estágio, lá na sede, como que funcionava. Então, eram 2 celulares de atendimento ao público. Um ficava com quem já tinha passado pela triagem, pelo atendimento inicial e já tinha ali um processo em andamento. Esse a gente chamava o celular de retorno. Então, nesse celular, conversava os assistidos que já tinham sido atendidos. E aí lá eu aprendi a fazer consulta processual, a passar informações para a pessoa, a identificar se era um caso de alimentos de pensão atrasada e encaminhar para o outro nosso celular para passar para o atendimento novamente para entrar com o cumprimento dessa sentença, para executar, né, o devedor.
a execução penal das pessoas, a gente aprende daí a consultar a execução e passar informações sobre os processos, seja criminal, pensão e execução penal. E aí eu também aprendi o outro, que é o atendimento inicial, a como atender, a como colocar aquilo num arquivo que já tem pronto. Então você não vai aprender nada sozinho, vai ter alguém te ensinando. Então você vai saber o que perguntar para a pessoa. Eu fiz atendimento de pensão, que a gente chama de alimentos, da execução desses alimentos que estão vencidos, de atendimento criminal, que é o de resposta à acusação, que a pessoa foi intimada e a gente precisa se manifestar. E também seriam esses, ou que a pessoa já está com algum processo em andamento e precisa que a Defensoria Pública comece a atuar. Como funciona a Defensoria Pública da minha cidade? Nós temos 2 defensoras públicas e elas atendem as áreas de família, criminal, execução penal, infância e juventude, criminal e civil. Uma defensora pública fica com a parte do Tribunal do Júri e Família e a outra fica com criminal e infância e juventude. Quando entram estagiários, dividem essa quantidade de estagiários para cada defensora. Então, eu fiquei com a que cuidava da parte criminal e infância e juventude, só que eu não tinha contato com a matéria de infância e juventude. É a estagiária de pós e são os estagiários de pós que têm mais contato com essa parte, tanto no atendimento de ir atrás do assistido para pegar alguma informação ou até mesmo para elaborar alguma peça. Eu fazia peças criminais, resposta à acusação, memoriais, apelação, razões de apelação, contra-razões de apelação, atendimento e os atendimentos também. Aí o estágio funcionava da seguinte forma. 2 semanas eu ficava com um celular, eu fazia atendimento ao público da minha casa, então eu atendia telefone, eu respondia o WhatsApp, né, no horário de funcionamento do meio-dia às 5 horas, consultava o processo no Projude, ficava ali dando retorno, assistência para as pessoas, ou tinha o outro celular também, que era o do contato inicial, que eu colhia os documentos necessários para a triagem dessa pessoa, se ela se encaixava no atendimento da Defensoria Pública, que aí uma assistente social da Defensoria Pública analisa tudo isso, te dá o retorno que tá ok, e aí você marca com o assistido para fazer um atendimento, que aí tem todos os arquivos aí para eu estar mais ou menos fazendo atendimento naquela linha, aquelas perguntas, né, o que precisa conter, pro próximo estagiário que tá na semana de peças, elaborar a peça daquele caso, daquela pessoa, para posteriormente a Defensoria Pública responsável por esse estagiário estar analisando, corrigindo, inclusive corrigindo com o estagiário e passando o que precisa melhorar, o que tá certo, o que tá errado, o que tá faltando. Então sempre existiu esse feedback e esse diálogo, que é algo que eu acho muito bacana e que eu prezo. Então na semana dos celulares funcionava dessa forma que eu comentei agora, e na semana, 2 semanas com o celular, atendimento ao público home office, e 2 semanas fazendo peças processuais. Eu chegava a fazer daí no mês umas 20 peças, ou era essa quantidade por semana, eu acho que era mensal, mais ou menos aí 20 peças, resposta à acusação, daí a gente tinha que ligar pro assistido, perguntar se tinha testemunha, se gostaria de acrescentar alguma coisa, fazia memoriais, que são as alegações finais, então eu tinha que analisar o processo inteiro até o final da instrução processual, transcrever as audiências, e aí eu elaborava as teses. Já tem um esqueleto basicão pronto, mas a gente tem liberdade para desenvolver algumas coisas. Eu, inclusive, já desenvolvi uma tese sobre a ilegalidade e a inconstitucional da revista Pessoal, era isso, foi bem bacana. E sempre que finalizava a peça, avisava a defensora responsável e ela me dava um feedback por chamada de vídeo, que eu amava isso, gente, a gente aprende demais. Eu fiz até um caderninho com todas essas anotações e eu super indico, muito. Foi sabendo qual era o processo que eu apresentei essa alegação final, por exemplo, eu tenho a liberdade para consultar, tinha liberdade para consultar o processo e saber qual era a sentença, era muito bacana. O que eu mais tinha dificuldade era na parte da dosimetria da pena. Mas a gente aprende tudo isso e é muito bacana porque eu não sabia, nada. Eu nunca tinha feito peças e lá, com muita paciência, com toda a equipe, com o grupo dos estagiários, eu aprendi tudo do zero. Quanto ao atendimento também, é difícil porque eu nunca tive contato com matéria, por exemplo, de direito de família. Mas todo mundo está muito disposto a ajudar e nós também temos que ser empenhados e estar aberto a aprender, né? Nunca se fechar
algum ensinamento que alguém queira passar ou transmitir. Então eu sempre consultava e também não ter vergonha de perguntar, porque a gente tá lidando ali com coisas sérias, seríssimas. Então é algo que eu gostaria de deixar bem. No ano que eu fiquei, teve bastante troca de estagiários da minha defensora. Houve bastante trocas. E aí, como eu e a minha colega de dupla, porque tinham duplas, uma com uma defensora e a outra fica com a outra, mas nós éramos uma dupla. Então, naquelas 2 semanas que eu expliquei pra vocês, se eu ficava com o celular, era ela que estava no outro. E na semana de peças também, e aí tinham outros estagiários com celulares nas semanas que a gente não estava. E assim por diante, era um rodízio de estagiários. Como houve bastante troca de estagiários do grupo da defensora qual estava vinculada, e eu e ela já sabíamos, já tinha algum conhecimento, nós éramos tipo as estagiárias mais velhas, porque nós entramos para substituir o pessoal que tinha saído. Nós passávamos o que nós sabíamos para os novos estagiários, então a gente comparecia até a sede com todo cuidado, né, máscara, álcool, distanciamento, e nós ensinávamos tudo, isso era chamado treinamento. A gente fez treinamento, passou treinamento para estagiários novos, acho que umas 2 vezes, foi bem bacana. Então, além de aprender, quer dizer, além de ensinar, a gente aprendia ensinando. Eu gostava muito dessa experiência também. Voltou o retorno presencial, não era fácil, assim, já estava habituada com o trabalho home office. Mas o presencial era mais desafiador, porque chegava a pessoa ali na porta, batia e a gente tinha que prestar atendimento ali na hora. A gente sente a emoção da pessoa, o nervoso, a ansiedade, a gente sente tudo isso ali presencialmente. E também a questão de colher os documentos, que é a parte que eu fiquei. Colher documentos, fazer as perguntas básicas para passar para assistente social e posteriormente agendar o atendimento, que aí a minha colega que estava com outro aparelho iria fazer ali por ligação. Aí o atendimento só faz presencial se é extrema urgência ou se a pessoa... essa parte também do presencial era mais indicado, era prioridade para quem não tinha um telefone, para aquelas pessoas bem vulneráveis mesmo. E foi desafiador por conta dessas coisas, eu estar ali face a face com a pessoa, estar tratando ali da emoção na hora, mas durante todo o estágio, mesmo home office, pela internet, a gente tem que ter aquela sensibilidade com os outros e a gente acabava sentindo as emoções da mesma forma. E é um estágio muito desafiador, você sempre vai aprender alguma coisa nova toda semana, nunca sabe de tudo, sempre tem alguma coisa ali para você estar aprendendo. Tanto quanto no atendimento, quanto na elaboração de peças, é muito bacana. Questão de jurisprudência, a gente aprende bastante também, doutrina, a como colocar essas coisas na peça. E a gente também, nossa defensoria tinha o hábito de toda sexta-feira fazer uma videochamada com todo mundo da defensoria. Nós éramos em 2 defensoras, uma assistente social, 2 estagiárias de pós e 3 duplas. Eu sei que no total da equipe tinham 8 pessoas. A nossa defensoria ela é bem pequena, ela foi consolidada acho que no ano de 2017, então é bem recente. Então também depende de como cada defensoria é consolidada no estado, na sua cidade. A minha, então, ela tinha só 2 defensoras e uma assistente social, não tinha sequer servidor público para prestar assessoria. Seria bem que tá assim iniciando, tá nos primeiros passos daí. De fazer essa reunião semanal, a gente conversava tanto sobre coisas relacionadas ao estágio, as doutoras elas faziam uma retrospectiva de como foi aquela semana, o que precisava melhorar, o porquê de algo estar estagnado, e assim a nossa defensoria ia funcionando e o diálogo com todos. Então, se um errou ali, o outro já aprende, se um aprendeu alguma coisa nova, já transmite, e diálogo sobre outras coisas também. Bom, gente, acho que era isso que eu gostaria de transmitir nesse primeiro vídeo. Eu posso fazer mais vídeos sobre como foi fazer estágio na defensoria. Eu tenho um IGTV lá no meu Instagram que eu falo um pouquinho melhor, de uma forma mais detalhada sobre o funcionamento. Você pode estar conferindo, é só seguir o meu @. Se ficou alguma dúvida, se você vai prestar alguma prova, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram que eu posso estar te ajudando. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!